Olá, amigos, Marvin Cerqueira aqui e vou falar agora com vocês sobre o garantismo penal em consonância com a vítima. Porque onde fica a vítima nisso tudo? Né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque realmente a gente fala de garantismo penal e a gente só fala do acusado. Né? Mas a gente tem que levar em consideração um roteiro. Porque para Ferraioli, o garantismo penal ele tem que proteger o mais fraco. O mais fraco. E quem é o mais fraco? Depende do momento, certo? Por exemplo, é, vamos imaginar um crime. E um crime? O crime acabou de ocorrer. Quem é a pessoa mais frágil nesse momento? É a vítima. Quem é o mais fraco nesse momento? É a vítima. Em um segundo momento, na investigação preliminar, o delegado está investigando quem é o mais fraco dessa relação. É o investigado. No momento da fase processual penal, quem é o mais fraco? Certamente o réu. No momento da execução, quem é a parte mais fraca? Certamente é o apenado, o condenado, certo? E aí, retomando para a ideia da vítima, que é a primeira pessoa a ficar desamparada, é a primeira pessoa que fica mais fraca na ideia de um garantismo penal, é, que, que, como é que a gente protege a vítima, certo? Porque eu vou te dar um exemplo. O meu primeiro caso, meu primeiro honorário, a minha primeira diligência, dentro da esfera penal, né? Dentro da minha jornada criminalista, dentro do direito mesmo, sempre fui para a área criminal desde que saí da faculdade. E me chegou-me um caso de um rapaz que não ia à delegacia fazer o registro de ocorrência por vergonha. Por vergonha. E ele tinha toda a razão de ter essa vergonha. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, porque eu o acompanhei na diligência, fui até ele na delegacia. Era um caso de lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável. Ele se relacionou, ele teve uma união estável com um rapaz que transmitiu AIDS para ele de propósito. E na minha frente, né, como advogado, o delegado estava questionando ele por que ele fez sexo sem preservativo. Ou seja, estava ali o tempo todo culpando a vítima, certo? Deu um problema do caramba essa questão. Eu não vou entrar mais em detalhes para não dar nome aos bois e não expor ninguém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: veja, eu tinha uma vítima que precisou contratar um advogado para ir junto com ele, contar para um policial, para um delegado, para um investigador, que foi uma vítima de algo brutal, né? Imagina, alguém passou AIDS pra você de propósito, cara. E o delegado culpando ele, entendeu? Tipo, pô, sabe? Foi uma coisa surreal, surreal. Então, ele, naquele momento, ele era uma vítima e ele nem conseguia falar, e com razão, porque a delegacia era um ambiente hostil. Ele imaginava que era hostil, e mesmo acompanhado de um advogado, foi um momento hostil. E imagina se não tivesse acompanhado de um advogado, né? Então, de fato, aqui quando a gente fala em garantismo penal, o Ferraioli, ele não está pensando só no acusado, ele não está pensando só no delinquente, ele está pensando em toda a sociedade. É para a gente ter um garantismo penal integral, onde os direitos fundamentais sejam efetivamente postulados, cara. Essa é a ideia. A ideia é que o garantismo seja aplicado para mim, para você, para todo mundo, entendeu? Por exemplo, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita. Por exemplo, se eu defendo que o processo contra o Lula foi algo absurdo, foi algo ilegal, foi algo teratológico, foi algo que não existe,
Seria justo, por exemplo, que eu apoiasse algum tipo de investigação, algum tipo de processo irregular contra o Bolsonaro só porque uma suposição, só porque eu sou de esquerda. Ou ao contrário, só porque eu sou de direita, o Lula não tem que ter direito. Você tá entendendo a ideia aqui? As pessoas têm que ter seus direitos e é para todo mundo. O garantismo ele tem que servir para o Bolsonaro, tem que servir para o Lula, tem que servir para todo mundo. Eu não posso sair julgando as pessoas sem um devido processo legal, certo? E a gente não pode esquecer da vítima. A vítima, o amparo psicológico dela depois de ser vitimada, né? Por exemplo, num caso concreto que eu tive, de um rapaz que é um ser humano incrível, um rapaz do bem, e teve que passar por isso. E aí, será que ele tá fazendo tratamento psicológico? Será que o Estado está fornecendo isso? Será que o SUS tá acolhendo ele? Será que o Estado, eu estou dando esse caso concreto, está fornecendo medicação para ele? Ele foi vítima de algo, ele está com uma doença. Então a gente tem que pensar na vítima. E outra coisa, ele também queria o caráter retributivo da pena. Aquele cara que acabou com a vida dele, nas palavras dele, vamos dizer assim, ele queria que ele pagasse pelo que ele fez, entendeu? Ele queria que o cara pagasse. E ele tá certo, o acusado ele tem que pagar pelo que ele fez, mas também tendo seus direitos fundamentais garantidos, certo? Eu não estou aqui defendendo que não tem que ter pena para o acusado. Se o cara cometeu um crime, ele tem sim que pagar pelo que fez, mas você tem que acolher, acolher os direitos fundamentais dele e de todo mundo, entende? Essa é a questão, né, que eu vim conversar com vocês sobre o garantismo. Espero que tenha ajudado alguém de alguma forma. Se gostaram do vídeo, deixa um like, comenta, ficarei grato, se inscreve aí no canal, vai estar me incentivando a produzir mais conteúdo para vocês. Obrigado, só gratidão.